Hora da gente falar sobre direitos do trabalhador. Hoje falando especificamente sobre 13º salário. Inclusive você pode mandar a sua pergunta, sua dúvida através do nosso WhatsApp 993321212. Paulo Vitor Souto, nosso colunista, está aqui conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, para a gente começar, acho que é uma pergunta básica, né? Até quando as empresas, o empregador, ele tem, né, com relação a prazo, para pagar o 13º salário ao trabalhador? Linda, é o tão esperado 13º salário, não é isso? De fato, já uma parcela já venceu, foi até o dia 30 de novembro. Ele pode ser pago em até duas parcelas. A primeira parcela, dia 30 de novembro, e a segunda, a partir do dia, até o dia 20 de dezembro. Sim. Quando isso acontece, Linda, muitos trabalhadores se perguntam, mas o empregador pode pagar antes do tempo? Sim, é possível que se pague no meio do ano, no início do ano, é uma liberalidade, mas não é obrigatório o empregador pagar antes do dia 30 de novembro. Dia 30 é o limite, obrigatório não é apenas o limite. A partir desse momento, o segundo prazo é o dia 20 de dezembro, ou seja, em duas parcelas, o primeiro dia 30 de novembro e o segundo dia 20 de dezembro. Sim, agora, o empregador que queira pagar em uma única parcela também é legal? Pode fazer isso, fazer. Não tem nenhum problema, Tá. como disse. É uma então, o limite, nesse geral, seria dia 20 de dezembro. 20 de dezembro para a segunda parcela. A primeira parcela já deveria ter sido paga, que é até o dia 30 de novembro. Se o empregador paga antes, não tem qualquer problema, é uma liberalidade, uma boa vontade que ele está fazendo. Mas, obrigatoriamente, até o dia 30 de novembro, primeiro e segunda, 20 de dezembro. Certo. Agora, o emprego, por exemplo, eu tenho uma empresa, quero pagar o 13º dos meus funcionários de uma vez só. Eu tenho até quando? Qual é esse prazo? Até o dia 20 de dezembro. Tá. Mas, lembrando sempre que a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Se ele quiser pagar de uma vez só, ele pode pagar antecipadamente. Mas não pode se fazer esse pagamento depois, até o dia 20 de dezembro. O empregado, ele pode solicitar o adiantamento do 13º? Pode sim, Linda. Isso é uma faculdade do empregado, mas ele tem que fazer isso até o primeiro mês do ano. Em janeiro, ele fazendo a sua solicitação e justificando, ele pode receber no momento das férias, ou seja, solicitando antecipadamente no início do ano, em janeiro, ele pode fazer esse pagamento sim, até a antecipação do ano das férias. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitos trabalhadores. Quais são as consequências, né, para as empresas, para o empregador, quando ele não respeita esse prazo? Ainda não há uma consequência que possa gerar uma rescisão do contrato de trabalho. Se por acaso não há o pagamento no prazo correto, o empregado pode pleitear isso na Justiça, pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, para que realmente seja ocorridas fiscalizações nas empresas. Mas não é uma conduta tão gravosa que possa gerar uma rescisão indireta, que é quando é uma culpa do empregador na rescisão do contrato de trabalho. Isso pode gerar multas para o empregador em caso de fiscalizações, mas não há, como as férias, por exemplo, se as férias não forem pagas no prazo correto, há o pagamento em dobro desses valores. Não acontece isso com o 13º. E como é feito esse cálculo para o pagamento? Existem, assim, pagamentos ou parcelas variáveis no pagamento do trabalhador que também são inseridos nessa média, vamos dizer assim, sim, do 13º? O empregado ele pode receber o salário de várias formas. Um salário fixo, um salário normal, e pode também ser parcelas variáveis, como hora extra, comissões e outras mais. Essas parcelas variáveis elas têm que ser somadas e divididas pela quantidade de meses trabalhados, de 12 a 6 meses, dependendo da convenção coletiva, do que prevê a convenção coletiva da categoria. Ou seja, qualquer parcela variável, seja sinal noturno, hora extra, comissões, isso deve sim integrar o pagamento do 13º. É por isso que é necessária a atenção do trabalhador para que não tenha pagamentos por fora do contra-cheque. É muito comum que aconteça esse pagamento de uma parte oficial no contra-cheque e uma parte extraoficial. Quando isso acontece, normalmente o empregador só paga o 13º na parte oficial, que consta no contra-cheque. É por isso que o empregado tem que exigir esse pagamento também das parcelas variáveis e que elas sejam consignadas no contra-cheque, porque é base de cálculo para FGTS, 13º, férias e demais direitos do trabalhador. Qualquer trabalhador, ele tem direito a receber o 13º salário? Trabalhador que tenha a carteira assinada. É muito comum pessoas que trabalham como diarista, por exemplo, que são trabalhadores autônomos, perguntarem se tem direito a um 13º. Isso fica a critério do empregador.
empregador. Não é possível que o empregado exija isso do empregador quando ele trabalha de forma autônoma. Mas se o empregado tem a carteira assinada, é um direito sim, é previsto na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea que inclusive não pode nem ser retirado dos direitos previstos do trabalhador. O Jansen está perguntando se jovem aprendiz recebe 13º. O jovem aprendiz tem a carteira assinada sim, e como a consequência do contrato de jovem aprendiz, ele tem o 13º. O que não acontece, por exemplo, com o estagiário. O estagiário ele não tem direito a um 13º por não ser um trabalhador com carteira assinada. O jovem aprendiz tem essa possibilidade de receber sim. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Obrigado, telespectador. Trazendo outras informações, esclarecendo algumas dúvidas. Obrigada, boa noite para você. Obrigado.